Bom dia! A Faculdade Teológica Batista de Brasília tem a honra de apresentar a live Musicoterapia, Formação e Atuação Profissional, com a professora mestre Sara Costa. Vou contar um pouquinho do currículo dela. Meu nome é Daniele Rangel, sou fonoaudióloga e psicopedagoga. E vou estar aqui mediando, conversando um pouquinho com a Sara, para a gente falar desse tema tão importante. A Sara é mestre em ensino das práticas musicais pela Unirio. Ela é coordenadora da recém-inaugurada pós-graduação em musicoterapia, oferecido pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, e do Centro de Referência de Pesquisa e Extensão em Musicoterapia do DF. Ela é licenciada em Educação Musical e bacharel em Flauta Transversa. Sara, conta pra gente um pouquinho da musicoterapia, como que funciona. Nos explica um pouquinho o que é essa musicoterapia. Então, bom dia. Primeiro eu quero agradecer à Faculdade Teológica Batista de Brasília por abrir esse espaço para que a gente pudesse, dentro do Celebrar 2021, estar dialogando a respeito da música e da saúde, especificamente da área de conhecimento da musicoterapia. Que o festival está trazendo a valorização do compositor, dessa música voltada, dessa música criada pelos compositores, especificamente dentro dos ministérios das igrejas. Então, abrir esse espaço para que a gente também possa falar sobre música e saúde é um diferencial e eu sou muito grata à faculdade por essa oportunidade. A musicoterapia ela é uma área de conhecimento, então a gente precisa já sistematizar assim, nós somos uma área específica de conhecimento, temos uma formação híbrida, que são egressos das artes, da saúde, da educação, que de maneira geral frequentam esse espaço de pesquisa. Nós utilizamos a música e todos os recursos sonoros como ferramentas terapêuticas. Então, é uma intervenção onde a gente tem a matéria-prima música sendo utilizada em prol do desenvolvimento desse paciente que chega para a musicoterapia. É importante frisar, Dani, que a musicoterapia é uma formação de nível superior. E o profissional musicoterapeuta, ele é graduado ou pós-graduado, especialista em musicoterapia. Então, nós temos pesquisas próprias, técnicas próprias, escalas de aplicação própria, toda uma sistematização desse conhecimento específico para o musicoterapeuta. Então, é importante a gente ter a valorização desse profissional, que é um profissional que atua de forma diversa aos demais profissionais. Entendi. E a gente pensando assim, muita gente conhece musicalização. A musicalização é a mesma coisa que a musicoterapia? Como que funciona? Para a gente pensar de maneira mais ampla, a gente precisa primeiro separar os objetivos, Dentro da musicalização infantil, que é o que mais a gente ouve falar, o objetivo é o ensino de música. A gente quer que aquela criança, que aquela pessoa, ela tenha contato com a música, ela se musicalize, ela use a música como ferramenta expressiva, mas ela vai conhecer especificamente quais são os elementos do som, quais são as diferentes alturas. A gente está pensando num sistema de ensino acadêmico especializado para crianças. Dentro do processo da musicoterapia, não. A gente está pensando num processo de intervenção. Nós não estamos ensinando música ao paciente. Nós estamos, através da música, possibilitando que ele ganhe novas habilidades, que ele se mantenha regulado, enfim. E aí os objetivos dependem de cada demanda de cada paciente. E essa questão da musicoterapia tem alguma faixa etária? Tem alguma restrição que alguém não possa fazer musicoterapia? Como que funciona? A musicoterapia ela não tem contraindicação, Então a gente tem desde as gestantes, até a terceira idade, esse envelhecimento, E nós temos, o público ele é muito abrangente. Tem um vídeo até que viralizou nas redes sociais, nas mídias, a respeito de uma senhora com Alzheimer que colocava um fone do balé do Lago dos Cisnes, que ela já tinha dançado uma vez, e ela se recordava daqueles gestos, Então daí é um exemplo da musicoterapia num paciente com Alzheimer, por exemplo. E assim como nós temos trabalhos extremamente importantes, e já configurados na academia, inclusive, de pesquisas relacionadas a gestantes, a neonatos, em situação de estresse traumático, bebês de UTI, prematuros, Então a musicoterapia é desde o bebê até
o fim da vida, porque nós inclusive temos a musicoterapia no tratamento paliativo, né? Ah, que legal. Uma descoberta, não sabia dessa área, né? Desse pedaço que vocês estavam atuando. Aproveitando esse ensejo, o profissional de musicoterapia pode trabalhar em quais são as possibilidades que eles podem trabalhar, qual é o campo de atuação dele, como que está esse campo de atuação, né? A gente falando aqui da realidade de Brasília, como que está? Como que isso acontece, né? A musicoterapia, de maneira básica, ela está na saúde, na assistência social e na educação, né? Também existem nas organizações, né? Existem outras proposituras da musicoterapia, mas o que a gente mais vê dentro da sociedade são esses universos, né? Dentro da saúde, por exemplo, hoje a gente tem uma busca muito grande por pessoas com autismo procurando a musicoterapia, né? Vejo que as pesquisas ligadas à neurociência mostram cada vez mais a resposta positiva dos nossos cérebros, né? Plurais e mistos aos estímulos sonoros. Assim também como dentro da área da educação, né? Como ferramenta de assistência educacional, ampliando as possibilidades, né, de engajamento dos indivíduos dentro desse momento. Então, hoje nós temos alguns hospitais, a musicoterapia hospitalar já é uma realidade aqui em Brasília, né? O Hospital da Criança oferece esse suporte aqui dentro do Distrito Federal. Abrigos, instituições de apoio a pessoas da terceira idade. Então a gente tem um campo muito amplo, muito plural. Nós temos concurso público para musicoterapeuta, né? Então é uma área que está em crescente evolução, né? Justamente porque a sociedade está conseguindo enxergar a importância da musicoterapia no contexto da saúde. Eu sou fonoaudióloga, né, como eu mencionei, e tenho alguns pacientes em comum com a Sara e percebo o avanço desses pacientes. E quero saber para você, para a gente estar orientando aos meus colegas de profissão, até os psicólogos, quando a gente sabe que a gente precisa indicar para um musicoterapeuta, qual seria a recomendação que você daria? Então, a gente trabalha com essa indicação a partir do início, sabe? Alguns profissionais ficam muito receosos, aguardando para saber se a criança tem algum engajamento musical, se a criança gosta de música ou não, né? Não é essa necessidade de ter esse engajamento musical para ser um paciente da musicoterapia. Né? Ninguém precisa saber tocar nenhum instrumento ou ser um exímio cantor para ser paciente da musicoterapia. Não, o musicoterapeuta precisa ter essa formação musical, o paciente não. Então, desde o primeiro momento, a musicoterapia ela pode ser indicada. Não existe um marco dentro do processo terapêutico que faça que seja necessário que aconteça para que a criança ou o adulto, a pessoa em questão, seja indicada para a musicoterapia. Né? E se nós estamos pensando numa equipe multi ou interdisciplinar no atendimento a esta pessoa, isso se dá de forma muito mais rica quando isso é startado desde o princípio, onde todos podem dialogar junto, fazendo todo o esquema desse planejamento terapêutico. Né? Antes de conhecer a Sara, eu tinha essa dúvida, né? Quando a pessoa vai para a musicoterapia, ela aprende algum instrumento? Acho que é uma dúvida que muita gente pergunta, né, para vocês. Como que é? Aprende instrumento? Não tem por essa obrigação. Pode ser que alguém se desperte para alguma aptidão musical. Inclusive, a gente pode fazer a alta do processo musicoterapêutico e encaminhar para uma aula de música. Ou mesmo sem alta, fazer o encaminhamento. Olha, procura um professor de violão, de piano, de bateria. Né? Ele está apresentando uma habilidade específica para o fazer musical ativo ali dentro dessa propositura educacional. Mas ninguém ali vai aprender a tocar algo. Né? Certo. E você falou desse ambiente hospitalar, né, que o musicoterapeuta já está atuando. É a mesma coisa dessas pessoas que vão ao hospital tocar violão? Esse mesmo sentido? Tem alguma diferença? Isso é bem interessante, Dani, porque a gente vê muitos grupos, muitas pessoas indo aos ambientes de promoção de saúde, né, aos hospitais, às clínicas, aí vai um coral, canta, né, um grupo de cordas, né, músicos vão, se apresentam, e a gente não pode confundir essa sensação de bem-estar que a arte nos proporciona com o processo terapêutico. São duas coisas bem diversas. Então, dentro dessa propositura de um grupo ou de um músico que se apresenta numa demanda da doença, né, e que gera bem-estar para a população que está ali, as pessoas ficam felizes, né,
nós podemos até ter alguns efeitos terapêuticos, né? Por exemplo, nossa, enquanto vocês cantavam, eu consegui me distrair, nem senti dor, tudo bem. Mas isso aconteceu ali naquele momento e acabou. A musicoterapia ela é um processo, ela é sistematizada, a gente tem todo o acompanhamento desse paciente. Não é qualquer música que se apresenta, não é qualquer engajamento sonoro, né? É feita toda uma anamnese, tem todo um histórico. Nós trabalhamos com o princípio de identidade sonora. Cada paciente é único sonoramente, de acordo com a sua cultura, né? Com as suas experiências musicais durante a vida, né? Então, quais são as vozes que vão ser colocadas à disposição desse paciente? Então, nós não podemos confundir a sensação de bem-estar e de alegria que a arte nos proporciona com o processo terapêutico. São duas coisas bem distintas, né? E que é muito comum que se aconteça essa confusão, né? Nossa, tem musicoterapia no hospital porque tem uma pessoa tocando violão lá na portaria. Não, né? Não é assim que funciona a musicoterapia. Certo. E como você falou, né? A música não vai fazer mal para ninguém, né? Não faz mal para ninguém, ou tem alguém que poderia fazer mal? Dentro do processo da musicoterapia, nós temos o efeito iatrogênico da música, né? Esse efeito iatrogênico é um efeito negativo que você pode causar no indivíduo. Imagine-se uma pessoa numa situação de trauma e que por algum momento, alguma música específica traz ela de volta para esse processo doloroso do trauma que ela... Então, se o musicoterapeuta não sabe qual música manipular, ele pode gerar efeitos negativos nesse paciente. Por isso que a gente diz, não é qualquer música, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é em qualquer tonalidade. A gente precisa respeitar esse indivíduo que está ali. Por isso a importância de conhecer a identidade sonora do paciente, por isso a importância de saber o que vai ser oferecido sonoramente para essa interação entre terapeuta e paciente, né? Esse espaço vincular sonoro-afetivo, ele precisa ser feito com muito cuidado, senão a gente corre o risco de ter uma intervenção mal sucedida, né? E aí a gente entra nos efeitos iatrogênicos da música. Entendi. E vamos falar um pouquinho assim do desenvolvimento do ser humano, né? Na infância, quais são os objetivos da musicoterapia, quais são os efeitos da musicoterapia no meio infantil, no desenvolvimento infantil na primeira infância, que você vê nos seus atendimentos? Varia muito de público, né, Dani? Assim, varia muito de acordo com a demanda que nos chega, né? Mas se a gente pensar na infância de maneira geral, a gente tem algumas habilidades básicas que precisam ser trabalhadas na infância, né? Então, a gente tem a atenção compartilhada, né? A gente tem a troca de turno, nós temos a imitação, né? Seja ela restrita ou generalizada. São processos que todas as crianças passam. E aí, se você pensa, por exemplo, numa demanda de crianças com diagnóstico do espectro autista, nós temos algumas dificuldades no ganho dessas habilidades. Então, o musicoterapeuta, através de uma anamnese, através da observação, da percepção, vai fazer junto à família o traço desse plano terapêutico, para a gente ver quais habilidades essa criança não alcançou ainda, quais precisam ser alcançadas, porque são habilidades que a gente sabe que são pré-requisitos, inclusive para a estruturação da linguagem, né? Da leitura escrita, da interação social de maneira geral, né? Então, a gente não tem um parâmetro fechado do que seja, né? Se você tem uma criança, por exemplo, com atraso no desenvolvimento de linguagem, né? Como a musicoterapia pode ajudá-lo, né? Então, a gente trabalha aí com os padrões imitativos, de repetição sonora, né? De vocalização espontânea, né? Esse indivíduo, essa criança se enxergar como um agente sonoro, além de todo o trabalho feito também de forma ao alcance de habilidades ligadas à motricidade oral, né? E física também, na reabilitação neurológica, por exemplo. Vamos falar então de outra fase da vida, né? A questão da gestação. Como que é esse processo de musicoterapia na gestação? Na gestação, a musicoterapia ela entra muito nesse processo primeiro, dessa gestante ter a oportunidade de se reconhecer nesse corpo diferente, né? Nesse bebê que está ali dentro, né? E isso envolve vários gatilhos emocionais, né? Nem todas as pessoas grávidas recebem da mesma maneira uma gravidez, né? Nem todas as gravidezes são
geradas em situações positivas, né? Existem algumas situações adversas. Então, além do auxílio dessa gestante a se manter equilibrada, né? A tentar, durante esse período gestacional, estar em equilíbrio com suas emoções, com o seu corpo, né? Com os seus sentires, digamos assim, também a gente está desde o início recebendo sonoramente esse bebê. Então, a gente está cantando ali para aquele bebê, né? Essa gestante tem a oportunidade de estar trabalhando. A gente sabe que a voz materna é uma voz logo reconhecida ao nascimento, né? A partir da 24ª semana, se não me engano, o bebê ele já começa a ouvir. Então, a gente já sabe que esse som externo ele já entra ali dentro já, e essa criança já se sente acolhida, né? Então, é todo um trabalho ligado à saúde emocional, física, né, psíquica dessa gestante com esse bebê. Certo. E agora vamos para uma faixa etária mais avançada, né? E os idosos, esse cuidado paliativo, que eu acho que é muito importante mencionar, porque muita gente não sabia, não conhece essa questão do cuidado paliativo na musicoterapia. Acho que é uma coisa legal da gente mencionar aqui. Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, o trabalho com a terceira idade, né, com os idosos, ele pode ter diversas possibilidades também, né? Então, a gente tem o idoso são, que a gente trabalha ali na construção de novas memórias afetivas, na manutenção dessas atividades cerebrais de forma equilibrada. A gente pode pensar no idoso com doenças do envelhecer, como o Alzheimer, por exemplo, com a perda, né, da memória. E a gente está ali trabalhando todos esses recursos para que isso seja mantido por mais tempo possível. E além de todo esse espaço vincular com a família, porque a gente sabe que nesse envelhecer, outras situações familiares sempre são envolvidas, né? Então, sempre tem a figura de um cuidador, que às vezes está ali um pouco exausto desse processo, né? A literatura traz muito, em alguns momentos, a figura desse filho que passa a ser o pai desse pai, dessa filha que passa a ser mãe dessa mãe, né? Justamente pensando nesse cuidado. Então, é uma forma de, dentro desse processo musicoterapêutico, da gente manter essa saúde, a gente manter esse equilíbrio emocional entre os envolvidos dentro desse processo, né? E aí a gente tem também, por exemplo, dentro do Parkinson, por exemplo, a gente trabalha muito com a reabilitação utilizando instrumentos percussivos que possam aumentar um pouco da questão do tônus muscular, fazer com que esse cérebro responda de maneira diferente à estimulação desses instrumentos musicais, né? E pensando dentro do paliativo, e o paliativo ele não é só na terceira idade, ele é desde a infância, né? Porque nós temos as doenças, né? E as nossas crianças também, né? Morrem. A musicoterapia, ela entra dando... A música, ela entra onde as palavras não nos cabem, né? A musicoterapia, ela organiza os nossos silêncios. Eu não preciso da palavra, é uma terapia não verbal, é um processo não verbal. Então, é possível que você tenha uma sessão silenciosa e você precisa, quanto profissional musicoterapeuta, acolher esse silêncio. Porque às vezes não tem nada a ser dito naquele momento, mas simplesmente organizar esse silêncio, sabe? Tanto para a família, do cuidador, do paliativo, quanto para o paciente do paliativo. Então, são experiências muito ricas, muito fortes, né? Os profissionais que atuam nessa área do paliativo, né? Sempre lidam com demandas familiares, né? E emocionais de ordens diversas. E a gente sabe que a musicoterapia hoje, ela é principalmente na Europa, nos Estados Unidos, ela é considerada uma das principais intervenções, né? Desde o início ao final da vida. Né? Seja lá para qual final da vida seja esse. Porque quando a gente pensa em musicoterapia, a gente pensa em muita ação, né? Tá todo mundo fazendo música, tocando chocalho, né? E não necessariamente é nisso, né? A gente também está pensando nesse silêncio que precisa ser organizado. Eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que cantar, eu não quero produzir som nenhum. E tudo bem, o seu silêncio faz parte disso. Né? Eu acho que a musicoterapia mexe muito com esse lado afetivo, com as emoções, né? Então, essas emoções são afloradas ou mais deixadas de lado através da música, através do seu olhar diferente, né? Porque quando você estuda, você consegue fazer uma intervenção diferente, você consegue enxergar o que o seu paciente vai precisar. E essas emoções, assim, como você consegue perceber isso com seus pacientes? Conta um pouquinho desse lado pra gente.
Isso é muito amplo, sabe? E tudo é muito amplo. É difícil a gente delimitar uma única percepção a respeito disso, né? É claro que existem casos que você se envolve mais emocionalmente, mas por isso que é importante que todo profissional que atue na terapia esteja sob a supervisão de um outro profissional, para que a gente possa, inclusive, entender qual é o nosso lugar naquele momento, qual é a nossa função naquele momento, né? Aquilo faz parte de nós, mas a história do outro que nós estamos acolhendo, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Justamente, inclusive com a própria saúde mental do profissional musicoterapeuta que está atuando ali, né? Senão, é muito difícil da gente absorver toda essa demanda, né? E não sofrer com isso também, né? Quanta coisa a gente está aprendendo sobre a musicoterapia aqui na live, né? Sara, tem alguma coisa da musicoterapia que a gente não mencionou aqui que você gostaria de contar pra gente? Pode falar um pouquinho também da pós que vai começar? Conta um pouquinho pra gente. É importante a gente frisar assim, que dentro desse processo da música na terapia nós temos várias interfaces, né? Nós temos inclusive profissionais da fonoaudiologia que trabalham com a música, não é? É verdade. Né? Que tocam, levam instrumentos para sessões, né? E aí são pessoas que têm conhecimento musical e utilizam da música ali como ferramenta terapêutica. No entanto, isso não é musicoterapia. É muito importante colocar isso, né? Que a gente tem muita gente que atua usando a música para fazer as suas intervenções, mas isso não é musicoterapia. Sim. É muito bom pontuar. Porque nós temos psicólogos que tocam instrumentos e levam para as suas sessões, para tocar junto com seus pacientes, mas isso não é musicoterapia. Isso é um psicólogo se utilizando da música como ferramenta terapêutica. O objetivo desse psicólogo ele é diferente do objetivo do musicoterapeuta, que é diferente do objetivo do fonoaudiólogo quando utiliza a música como recurso. Isso já aconteceu algumas vezes em consultório, assim, não, a fono dele, principalmente fono, a fono dele toca violão com ele na sessão, então eu não acho que ele precise da musicoterapia. Epa! Essa fono, ela está buscando o ganho de outras habilidades que não são as que eu vou buscar no processo da musicoterapia, mas a gente está se utilizando de uma ferramenta base que é a música, né? Então, é importante a gente frisar essas diferenças, né? Porque às vezes, eu já vi em posts, às vezes que faço nas minhas redes sociais, né? E vídeos que a gente posta, as pessoas falam assim, nossa, eu sou psicólogo e faço exatamente isso no meu consultório. Não é exatamente isso, né? Os nossos fundamentos são outros, os nossos métodos, as técnicas que nós utilizamos são outras, são específicas da musicoterapia e isso é o que nos difere, né? Então, assim, é importante a gente pontuar essa diferença. E aí, trazendo isso para a pós-graduação, o que eu acho que é o carro-chefe da pós-graduação ofertada pela Faculdade Teológica, Dani, é justamente a clínica escola, que é o Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia, que ele está sediado dentro, né, das instalações do Colégio Batista. Nós iniciamos os primeiros atendimentos essa semana, né? Nós já temos uma equipe que trabalha ali nesse espaço. Estamos com as inscrições abertas para novos pacientes. A clínica tem como função atendimentos sociais, né? Também, né? Há vários tipos de modalidades de atendimento, mas é uma clínica que ela vem justamente para suprir uma lacuna existente na saúde ofertada pelo SUS, né, pelos órgãos públicos no Distrito Federal. Nós não temos a musicoterapia ofertada nos centros de intervenções dentro do Distrito Federal, de forma gratuita à população. Nós temos outros centros especializados com outras intervenções, mas nós não temos a musicoterapia dentro desse espaço. Então, a SOCEB, que é a mantenedora, né, da clínica e da faculdade, assumiu esse papel, né, de suprir uma lacuna existente na saúde mental. O que é algo muito rico, é algo muito primoroso, né? Como nós estamos dentro do Festival de Celebrar, é algo que vai proporcionar saúde para além do que a gente consegue ver a olhos nus, assim, né? Então, justamente de poder estar recebendo esse público carente da intervenção da musicoterapia. Então, todo profissional egresso
todo o aluno da pós-graduação em musicoterapia da FTBB, ele desde o princípio tem uma disciplina de prática clínica, onde ele já desde o início, ele já tem contato com essa clínica, ele já conhece os instrumentos avaliativos, ele já conhece as formas de intervenção, né? Ele já está desde o princípio dentro desse espaço clínico. Né? Isso é muito importante, né? Porque quando você vai estudando e vai conseguindo colocar em prática e vivenciando aquilo, a aprendizagem é de outra forma, Exatamente. Né? É muito mais significativa para o aluno. Sim. Então essa pós tem tudo para dar certo, né? Vai ser um sucesso, tenho certeza. E esse centro é muito importante, porque como não tem no DF, vocês agora estão abrindo, vai ser uma experiência ótima para os alunos e tanto para as pessoas que estão necessitando da musicoterapia e não conseguem, não sabem onde buscar, e agora a Sara está falando um pouquinho disso. Sim. Quer falar mais um pouquinho desse centro, Sara, pra gente? Só frisar que a musicoterapia, ela hoje a gente já está dentro das práticas integrativas catalogadas, né, pelo Sistema Único de Saúde, dentro do SUAS, né? Nós já temos o nosso lugar dentro da legislação. É uma profissão que está caminhando rumo à regulamentação. Nós já passamos pela primeira comissão avaliativa, agora estamos na segunda avaliação para a regulamentação da profissão, né? Então nós já temos tido ganhos em termos de políticas públicas e de incentivos de legislação para a prática da musicoterapia, para o oferecimento dessa modalidade terapêutica na população, né? E essa clínica ela vem nesse momento muito importante, muito especial, onde a gente está tendo esse reconhecimento diante, né, da profissão. E não é para suprir uma lacuna existente no mercado de trabalho, é para suprir uma lacuna existente na sociedade civil, que não pode, que não tem aonde procurar esse atendimento de forma social e gratuita. Então, o centro de referência, ele entra nesse lugar, e é um lugar de pesquisa e extensão, onde a gente vai estar ali produzindo muitos artigos, né, levando para todos os congressos de musicoterapia que nós conseguimos estar ali, justamente para a gente fundamentar essa pesquisa sustentada, essa pesquisa acadêmica sustentada. A FTBB utiliza como ferramenta pedagógica, né, as metodologias ativas de educação. Então, esse centro ele vem assim de maneira muito importante para fundamentar toda essa prática. Nós já temos o problema, nós já temos os estudos de casos reais, né? Então vai ser um lugar de muito aprendizado, de muita troca. Ótimo. E as inscrições? Onde que as pessoas conseguem informações? Onde a gente pode fazer essa inscrição? As inscrições podem ser feitas no site da FTBB, lá tem um link. Para se inscrever na pós-graduação existe um processo seletivo, onde há feita uma entrevista e uma demonstração de aptidão musical, né? Justamente porque nós utilizamos a música como ferramenta de trabalho, né? Recebi algumas mensagens essa semana, as pessoas perguntando assim: nossa, mas qual o nível de repertório que precisa tocar nessa prova, né? É algo muito elaborado. A nossa preocupação com o fazer musical, ele não está ligado à técnica desse músico, mas a possibilidade dele de ampliação desta. Imagina que você é um músico que só tem formação ligada à música clássica, né, música erudita, né? A gente não usa muito mais isso na academia, mas é uma constante. E aí você tem muita dificuldade em improvisar. E o seu paciente é um paciente jovem que só canta aqui em Brasília, né, o sertanejo, né, outros tipos de música, e que você não tem uma realidade, não conhece esse repertório, né? Então, como que você vai fazer isso? Você, quanto músico, precisa dar esse suporte sonoro. Então, não há uma preocupação com a técnica exibida. Não é essa. Não é uma prova de técnica, de dedos nos lugares corretos, né? Não é essa a questão. Mas é simplesmente a sua musicalidade diante do cenário terapêutico. Ótimo. Então, a faculdade agradece, Sara, sua participação aqui. Foi ótimo. Acho que foi muito enriquecedor, a gente conseguiu falar bastante sobre a prática do musicoterapeuta, sobre as dúvidas que vêm surgindo. Muitas pessoas têm dúvida ainda dessa área da musicoterapia, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, acho que eu já consegui fazer todas. E gostaríamos de convidar vocês para a próxima live, que será 11h45, Aprendendo, Viver, Adorar no Mundo Tecnológico. Obrigada. Obrigada.